Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, dá-me tua bênção, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vamos imaginar hoje o momento em que estamos em redor da mesa do Deus, mas não uma mesa física, a mesa do coração de Deus, né? Vamos imaginar Deus nos fazendo viciados no bom sentido, em ouvir os segredos mais íntimos dele, que ele só revela para poucos, as glórias dele, que a gente não entende aqui na terra, o que é essa glória a Deus, essa honra a Deus, e pela intenção não cansarmos de procurar saber, descobrir, não desanimar, não parar no medo de estar em desânimo ou estados de ânimo, ou na luta contra a sua vontade humana, de enfrentá-la com a fé. Não tenha medo destes desafios, em nome de Jesus. Então vamos proclamar a glória de Deus, ouvindo as partilhas e desejando do mais profundo aspirarmos às coisas elevadas desse mundo espiritual desconhecido, não desconhecido por maldade de Deus, mas por uma boa intenção de nos proteger nossa alma. Tudo é amor, né? E vamos nos abandonar nessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volume 25. Quem tiver como confirmar pelo PDF, quem gosta de fazer as comparações, pode ficar à vontade, que isso também é uma dinâmica. Novembro 4, 1928. A verdade é luz que parte de Deus e se fixa na criatura. Bênçãos de Jesus. Então, ele agora, nesse momento, está abençoando quem ouve, quem tem interesse de entender o que ele falou através aqui, de minha miséria, do meu nada, através dessa minha inteligência capaz de gerar coisa boa, se não for a graça. Tudo eu te agradeço, Senhor. Minha pobre inteligência se sente como levada pela luz do Fiat divino, mas esta luz não leva só calor e luz, mas sim é portadora de vida. Vamos pensar assim, o que é a vida em Deus, plenamente? Não pela metade, por só misericórdia. Tem mais, não tem só misericórdia, tem muito mais. É o cumprimento do Pai Nosso, né? Vamos ruminar aquilo que já estamos entendendo, ou quem não está ouvindo, vai ouvindo a primeira vez, vai entendendo. Não deixando de lado o Evangelho, né? Não deixando de lado a fé católica, não. Somos católicos, somos pessoas obedientes à Santa Igreja, obedientes ao Papa, somos leigos, pessoas simples, né? Então, não ter medo de ouvir essas verdades divinas, com medo de se perder, né? Se preocupando consigo mesmo, com palpites de pessoas terceiras que têm desconhecido esse conhecimento, que não deixa de estar aberta para essas pessoas também, se elas se interessarem, e se dedicarem, não no sentido do que elas acham, que é ficar o dia todo rezando, né, o dia todo. Não, nós temos atividades, temos vida de família, temos família, né? Então a gente tem que entender que é uma estratagema também para a gente nunca sair do foco, que é Deus. Ele é o centro. Então, a qual, concentrando-se na alma, forna nela sua vida de luz. Então, tudo que ele está contando é o que ele vai fazer em quem se abandona e quer ele por inteiro. Não só quando eu estou precisando disso, quando eu estou precisando daquilo, só petição, petição, petição. E não pelo que ele é, né? Então, ele está aqui falando da glória dele, que ele precisa expor esse desabafo, né? Ele é alguém, ele tem sentimento, ele sente sua falta, né? Então, de calor e do centro renasce a vida divina, por uma iniciativa divina, mas também por uma atitude nossa, né? Então, a vida de um novo tempo,
seja elas quais forem as circunstâncias negativas, que pode para muitos ser fracasso, né? Seja o que for, doença, perda de alguém, não é, gente. Isso é algo que só no céu vamos entender muita coisa, aqui na terra nem tudo. Então, devemos ter serenidade, né? Ser como crianças mesmo, né? Como uma criança que acabou de nascer, que não entende nada, mas é muito querida, é abençoada, né? Então a gente vê isso às vezes de uma maneira visivelmente humana, como é o caso de uma criança que mora aqui, um bebê, né? Então, como é belo ver que a luz do eterno querer tem virtude de fazer renascer no coração da criatura a vida do seu Criador. E tantas vezes por quantas vezes esta divina vontade se abaixa para fazer conhecer à criatura outras manifestações que lhe pertencem, porque ele faz de tudo, tudo para chegar à nossa pequenez, à nossa inteligência humana, para decodificar e entendermos na linguagem da nossa pequenez aquilo que no espírito é muito mais do que se fosse na nossa matéria para compreendermos. Mas no sobrenatural tudo é possível, por causa da fé, da nossa vida de graça, de oração, renunciando ao mundo, sem deixar de estar no mundo, sem deixar de ir para uma festa, sem deixar de trabalhar, sem deixar de ir para um salão de beleza se arrumar, sem deixar de conviver com as pessoas, assistindo um jornal, assistindo um filme, tendo um ritmo de vida simples no cotidiano, né? Então, assim, Jesus se faz refém nosso, né? A gente pensa que é Jesus que nos faz refém, é Ele que se faz nosso refém. Então, como uma vez ele já foi refém na santidade humana, quando ele se fez criança por uma ordem divina, por um decreto divino, de misericórdia, de amor apaixonado, né? A mim doar a essa vida que está iniciando. Então, assim como a gente cuida de um neném, Deus cuida também da nossa alma que é pura, como uma criança, né? Enquanto minha mente se perdia nessa luz, por que se perdia? Porque é muito grande, é infinita, que a mente humana, ela fica afundada, né? Ela fica imersa, como aquela areia movediça, de tanta coisa que Deus revela a Luísa, né? Sabendo que meu lugar, né? Meu lugar, o que é o meu lugar aqui nesse momento? Ser Jesus no estado em que eu estou. Você que é mãe, você é o Jesus. Você que é tia, você é um Jesus de tia. Você que é um pai, é um Jesus pai. Então, categoricamente de acordo com a situação da sua família, né? Então, enquanto minha mente se perdia nesta luz, meu doce Jesus, movendo-se nela, que parecia que estava como que abismado em dita luz, me disse: minha filha, por quantas verdades te manifestei sobre minha vontade divina, tantas luzes desprenderam-se do nosso seio divino. Então, ele pôde respirar, né? Ele pôde expor aquilo que oficialmente estava sendo inaugurado, né? Que era esse novo tempo, né? Sem ele culpar os antepassados, sem ele culpar os de agora que não conheceram, que faleceram nesse tempo, ou que não vão conhecer por uma resistência, mas Jesus, ele ama todos, os santos humanos e os santos divinos, né? Mas sem se separar do centro do teu Criador, porque a luz é inseparável de Deus, comunica-se fixa na criatura, mas nunca perde o seu centro de onde saiu. Ele sabe que ela é Deus. Nós não precisamos nunca parar, não podemos achar que Deus precisa de nós. Nós é que precisamos dele. É um mistério também que a gente vai destrinchando, vai ruminando, né? Eu estava aqui até querendo rever as aulas anteriores para entender um pouco mais de acordo com a minha possibilidade. Mas se for a vontade divina, né? Mas a gente fica em paz, né?
ele é grande demais para a gente saber tudo, né? O importante é a gente tentar, ao menos, imitar a Virgem Maria como referência da santidade divina, né? Porque ela era uma criatura totalmente ordenada e ela é a nossa intercessora. E assim a gente intercede pela humanidade, né? No nosso cotidiano simples, no nosso oculto, né? Minha filha, por quantas vezes te manifestei sobre minha divina vontade, tantas luzes desprenderam do nosso ser divino e fixaram-se em ti, mas sem se separar do centro do teu Criador. Então, é uma vigilância. Jesus está nos advertindo e nos fazendo-nos orientar com amor, que sem ele, sem viver na ordem, sem viver numa vida santa, não tem como entendê-lo ou ouvi-lo, né? Ele se retira, né? Mas nunca perde o seu centro. Como é belo ver a criatura. Ele fica encantado quando vê a criatura fixada nele, fazendo a vontade dele, se abandonando nele, buscando o único apoio ele, né? No nosso cotidiano pessoal. Né? E se usa de várias estratagemas, né? Uma criancinha é um estratagema do amor divino para nos aproximarmos mais de Deus, para a gente se arrepender dos pecados, se abaixar, ser pequeno como criança, né? Então assim ele joga com a nossa pequenez, ele joga com o nosso nada, ele joga com a incapacidade que a criança tem de por ela mesma se cuidar. E isso é o pecado original, né? Que faz as crianças terem essa lentidão. E nós somos assim também, né? Mas tudo vai mudar, né? Quando vir o terceiro Fiat a se concretizar na era da paz, né? E Jesus nos ama mesmo assim, apesar dele, né? Jesus tem os apesar dele também, né? Então, ressurge a criatura, tem virtude de fazer ressurgir na criatura aquele que a criou. Então, a criatura, ela agora, nesse tempo, ela só se ressurge para uma vida santa se imitar Jesus. Não inventar coisas, não procurar livros, psicologismos, coisas superficiais, coisas muito limitadas da inteligência humana. Ainda que seja algo lindo, maravilhoso, as pessoas são muito aplaudidas, são ótimos youtubers, bem 1000 visualizações, mas se não tiver essa simplicidade, né, esse orvalho benéfico, essa humildade de não querer vender o evangelho para ganhar like, porque ali ao meio-dia eu pagar minhas contas. Jesus diz, de graça recebeis, de graça vos dá. Então, Jesus tem muita misericórdia, né? É o tempo da misericórdia. Então, essa transição é assim. E a gente tem que esperar em Deus o novo, que vai totalmente Ele fazer. Não é nós que vamos fazer nada. Nossa pequenez é o suficiente para Deus atuar como Ele quer, livremente. E assim Ele se abaixa a nós, não por se abaixar, é justamente por esse propósito dele mesmo, né? Por isso que Ele tem que reinar plenamente. E tantas vezes por quantas verdades lhe vêm manifestadas. E como o que te manifestei sobre minha vontade divina são verdades inumeráveis, né? Então ele não enumerou um por um, porque não é regra, é amor. E o amor é o quê? Inexplicável. Como é inexplicável, ele é múltiplo. O amor ele tem várias faces, né? A humildade, tantas que você mesma não pode chegar a numerá-las todas. Tantas luzes, ou seja, tantos raios luminosos são fixados em você, que descendem de Deus, mas sem separar-se de seu ser divino. Então ele não se contamina, porque ele confia nessa capacidade dele pela docilidade e pela correspondência da criatura. Sem a correspondência da criatura, ele nunca vai fazer isso, né? Ele tem um cuidado, um zelo pela sua honra, né? Porque Deus não se admite ser desonrado, né? Então a gente vai assim dando a honra a ele que outros não dão. Políticos,
empresários, líderes espirituais, que têm sujado Deus na própria criatura dele, a imagem e semelhança dele, os escândalos nas áreas médicas, enfim. Então, somos atrapalhados, a gente parece que a gente é louco, alienado, fanático, até nós mesmos temos essa imaturidade, essa lentidão, essa preguiça de vermos o quanto somos capazes em Deus, né? Esse comodismo. Então, mesmo assim, Jesus não cansa, né? Mesmo com nossas falhas. Então, muitas vezes somos como Jó, perdemos familiares, perdemos emprego, mas não vamos parar, né? Ele é o centro, né? Essas luzes formam o mais belo ornamento em você e o maior dom que você poderia receber de Deus, porque estando essas verdades fixas em ti, te dão direito sobre as propriedades divinas. Então, por fora a gente não é nada. Aparentemente, exteriormente, você não tem direito a nada. Você não é ninguém. Você não é ninguém mesmo. E Jesus quer que você seja nulo, né? Seja apenas o que é aos olhos de Deus, doando-se para Deus numa comunidade da sua paróquia. Se Deus lhe chamar para uma liturgia, vá. Se Deus lhe chamar para ser ministro da comunhão, vá. Se Deus lhe chamar para estar em casa socorrendo alguém, fica. Tudo é Ele, né? Deus nos arrodeia, nos envolve, né? Então, os escritos, e principalmente nas nossas coisas, nas nossas vidas, né? Os escritos têm vida, né? É vida. Esses escritos são vida. Eles não são para ficar numa gaveta. Nós estamos curando Jesus dessa ferida causada, né, pela criatura que conheceu esses escritos e não expôs na mídia, não expôs em cursos na igreja, em nada. Ficou muito restrito. Mas por causa do ego, da vontade humana, da vaidade, né? E aí Jesus nos encontrou para a gente defendê-lo, mas sem criar guerra humana. A nossa guerra não é contra pessoas, é contra a vontade humana. É contra a contaminação do pecado original no coração e na mente da humanidade. E assim a gente batiza as pessoas com essa finalidade de expormos nossa partilha, né? Então, são os direitos divinos, não é direito nosso, nós não temos direito nenhum. Nós somos nada. A gente faz os atos divinos, que é usar nossa voz para a glória de Deus, para falar dele, unicamente dele, dos feitos dele em nossa vida, para o louvor dele, né? Você não pode compreender. Então a gente não entende. O louvar a Deus, glorificar a Deus, não é para a nossa inteligência entender, é para o nosso espírito se elevar, para a gente não se fixar mais no mundo, sem deixar de estar no mundo, né? Então, sela meu coração, Senhor, né? Você não pode compreender, então, com o qual foi dotado por Deus, com estas verdades, que, como tantas luzes, estão fixas em sua alma. Todo o céu, então o céu, ele está vendo, né? Está maravilhado ao ver tantas luzes em você. Hoje, Luísa está na glória, no céu, então ela agora está vendo os frutos e nós somos frutos dessa missão dela também, de sermos luz também, a luz multiplicada dos frutos que ela deixou dessa fidelidade, né? Que não para, vem por gerações, né? Todas elas grávidas de outras tantas vidas divinas. Então, estamos preparando as gerações futuras para fortalecer os tempos finais da separação do joio e do trigo através desse orvalho benéfico e produzido, e conforme você as comunica às outras criaturas, as que virão, as que estão aqui, esta luz se move, fixas nos outros corações, mas sem deixar você. Então, permanece em mim, e eu permanecerei em vós, nesse livro do céu, nessas partilhas,
nessa forma nova de transmitir a mensagem de Deus profeticamente, querigmamente, pode ser também, kairosmente, todos os atributos divinos em um só, né? E forma a vida divina onde chega. Minha filha, que grande tesouro te foi confiado, com tantas verdades que te disse sobre a minha divina vontade. Então, aqui vale muito mais que qualquer dólar, qualquer casa de luxo, qualquer coisa que venha nos seduzir e nos tirar da presença dele, né? Tesouro que tem sua fonte no seio divino. Então não se preocupe se você não passeia, não viaja. Se você tem essa preocupação porque ainda tem essa inclinação de apego, não se preocupe. Deus cuida de tudo, até do futuro, né? Que dará sempre luz, sem cessar jamais. Senhor Jesus, eu desejo que muitos que estão preocupados agora nesse momento com o anticristo, com as tribulações, que eles fiquem serenos, fortalecidos, preparados, suportando com paz, com ânimo, com alegria da esperança do amanhã, né? Então, com amor, com os olhos fixos no Senhor, para a sua maior glória e satisfação, e para que a terra contemple a tua glória, né? Renova em mim, Jesus. Eu reafirmo, Senhor, mais que sol são as minhas verdades, pois o sol dá luz à terra, a investe, a fixa. Então, se Deus está produzindo frutos na terra para ter comida na nossa mesa, feijão, arroz, nossa roupa, é tudo para a glória dele, para um dia retribuirmos, né? Para estarmos já agora nesse tempo retribuindo por meio dessa meditação da sua palavra, da sua vida, onde estiver falando Jesus, dentro da fé católica principalmente, né? Na liturgia, na leitura do Evangelho, no Antigo Testamento, tudo para a tua glória, Pai. Para agradecer, só agradecer, porque o fiat da redenção fez a gente estar vivo, salvo pela cruz. E agora pela divinização, que é o sonho de Deus, investido nesse tempo, né? Ao fixá-la, dá a luz sobre a sua superfície e a cada coisa, os efeitos e os bens que contém sua luz. Mas zeloso não separa a luz de seu centro. Tão é verdade que assim que passa a iluminar outras regiões, a terra fica às escuras. Então, onde a gente produz luz com nossa oração, nossa participação nas lives, nossa dedicação a ouvir as aulas, a também compartilhar, comentar, tudo isso fica a terra. O que é a terra? A terra não é o que Deus criou, é as pessoas terrenas que não têm um desprendimento por livre e espontânea vontade do seu eu, da sua vaidade, da sua pretensão, do seu só pedir, pedir, pedir. Entende? Em troca, olha o que Deus diz: o sol de minhas verdades, enquanto não se separa de seu centro, fixando-se na alma, forma nela o dia perene. Olha só, gente, que grande prêmio Deus dá, já na terra, para concluir no céu que já na terra se vive. Aleluia! Depois disto se dava a bênção com o Santíssimo Sacramento, e eu lhe rogava de coração que me abençoasse. Era tipo ela confirmando, né, o que ela entendeu. E Jesus, movendo-se em meu interior, fazendo eco ao que fazia Jesus no sacramento, levantava sua mão bendita em ato de abençoar-me e me disse: minha filha, te abençoo o coração e selo a minha vontade divina nele, a fim de que palpite em todos os corações teu batimento unido com minha vontade divina, para que chame, olha o sonho de Jesus, chamar todos, os corações a amá-la. Amar o querer de Deus, amar o que é necessário para Deus estar feliz, plenamente satisfeito para não castigar a terra, ou os castigos serem mitigados por causa de almas que ele encontra na terra, que queiram ajudá-lo
a trazer o teu reino à terra, né? Bendigo teus pensamentos e selo minha divina vontade neles, a fim de que chame todas as inteligências a conhecê-la. Então, não é por força humana, não é por imediatismo. No mundo espiritual, ele está fazendo a partir de agora, enquanto partilho, pela nossa boa intenção, né? Nosso ato, nossa atitude de falar e confirmar e reafirmar. Te bendigo a boca, a fim de que corra a minha divina vontade em tua voz, e chame a todas as vozes humanas a falar de meu fiat. Toda te bendigo, filha minha, a fim de que tudo chame em ti a minha vontade divina, e corra a todos para fazê-lo conhecer. Oh, como me sinto mais feliz ao agir, rezar, abençoar em quem reina em meu querer. Então ele fica plenamente aliviado de encontrar essas almas. Poucas, mas que ele fica satisfeito e distribui a muitas. Nesta alma encontro a vida, a luz, a companhia. E tudo que eu faço súbito surge e vejo os efeitos de meus atos, e não estou só se rezo. E não estou só se rezo, se faço, mas sim tenho a companhia e quem trabalha comigo. Ele então nos engrandece nele mesmo, porque nós não somos um nada, mas ele se utiliza de nós para ele se engrandecer em nossa humanidade terrena, já que esse dom é para os vivos na terra, aprenderem, viverem nessa escola. Ao contrário, nesta prisão sacramental, os acidentes da hóstia são mudos. Não me dizem uma só palavra. Faço tudo por mim só. Não sinto um suspiro que se una com o meu, nenhum batimento que me ame. Então, naquele tempo, porque hoje estamos produzindo orvalho benéfico, né? Estamos atraindo as pessoas nessa transição. Mas sim um frio de sepultura para mim, que não só me tem na prisão, mas quem me sepulta. E quem é que sepulta Jesus? Quem está no orgulho, quem está se achando porque é batizado, acha-se salvo. Quem está se achando alguma coisa simplesmente porque é católico, porque tem uma bondadezinha que faz todo mundo aplaudir, todo mundo lambe, todo mundo cheira. Só falta carregar no colo, né? E eu não tenho a quem dizer uma palavra, então a glória de Deus é roubada, é reduzida, né? Nem como quem desabafar, porque a hóstia não fala. Estou sempre em silêncio e com uma paciência divina. Então a gente imita essa paciência de Jesus com quem ainda está numa realidade diferente, uma frequência diferente, né? Espero os corações que me recebam para romper meu silêncio e gozar um pouco de companhia. E na alma, onde encontro a minha divina vontade, sinto-me repatriado para minha pátria celestial. Uau, Jesus! Uau, Jesus! Então, meu Deus, não brinquem com Jesus, não brinquem com os sentimentos de Jesus. Jesus está falando aqui seus sentimentos mais verdadeiros e puros que em nenhuma criatura humana a gente vai encontrar. Ele encontra um gozo, uma alegria de ter uma criatura que ouça Ele, que entenda Ele, que ame Ele totalmente, não pela metade. Amém, Jesus, eu confio em vós.